lado, fechar os corredores aí. Vamos declarar bom estarmos aqui louvando a Deus, amém? Nessa comunhão, aleluia, pedindo a Deus que venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós, amém? Glória a Deus. Pode vir mais para frente aí que vai chegar mais gente, senão fechar os corredores. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Aleluia. Declare mais uma vez, aleluia, sobre a sua vida, sobre a vida do seu irmão. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Fala para ele, abre os teus olhos e fala para a pessoa que está do seu lado. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, aleluia. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, suas vozes, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Nunca falte para nós. Nunca falte para nós. As palmas louvem e engrandeçam o nome do Senhor. Aplauda glorificando o nome dEle. Aleluia. Amai-vos uns aos outros, que nós possamos viver, aleluia, essa verdade, esse mandamento. Amém. Caiam por terra agora, vamos declarar através do louvor todos os inimigos de Deus, amém? Toda a obra da carne, toda a inveja, todo o ciúme, toda idolatria, tudo aquilo que se opõe contra Deus, nesta noite nós vamos declarar, caia por terra da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu ministério, toda preguiça, toda frieza espiritual, e vamos declarar, seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva, que cura, que santifica, Ele está neste lugar. Você pode aplaudir mais uma vez bem forte. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Caiam por terra agora os inimigos de Deus,
seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele tem nos dado nova vida. Ele tem nos dado. Ele tem nos dado um novo cântico, um novo espírito. Com nossos lábios vamos proclamar. Proclame, caia por terra agora. Caiam por terra agora todos os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Seja estabelecida a casa do Senhor. Aleluia, as palmas ouve ao nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos declarar mais uma vez: meu Jesus Salvador, outro igual não. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, consolo, abrigo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre, sempre te adorarei. Aclame, aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei,
incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas. Você pode dizer mais uma vez, incomparáveis. Incomparáveis são tu. Agradeça ao Senhor dizendo incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis. Incomparáveis são tu. Incomparáveis. Incomparáveis são tuas promessas. Para mim. Para mim. Aleluia. Aplauda, engrandeça ao Senhor na sua vida. Aleluia, as promessas do Senhor. Aleluia. Aleluia.
você, pela graça, né? É um salvo em Cristo Jesus. O Senhor te trouxe, tirou você lá do mundo e colocou você firmado no corpo dele, que é a igreja de Cristo. E agora você na igreja, Deus ele não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Na igreja, Deus chama você para servir a Ele no reino dele. Olha que maravilhoso, você é chamado, né, para a salvação, e agora que você aceitou esse convite da salvação pela graça, agora Ele te chama também para servir a Ele, na igreja, no reino de Deus. Servir ao Senhor. E não basta servir ao Senhor de qualquer jeito, a gente está falando disso, né, já há algum tempo, então precisa ter a visão ampliada. Para servir tem que ter a visão ampliada, tem que ter a devoção, que não é fazer de qualquer jeito. Devoção é você fazer com esmero, fazer de todo o seu coração, não para o homem, mas para o Senhor. Amém? Então você está aqui hoje e você precisa ser esse que vai ter, né, essa visão ampliada. E para isso nós precisamos construir a nossa vida sob essa palavra de Deus, a palavra internalizada em nós. O salmo que nós lemos no início, o salmista ele fala, assim como a corça, né? Assim como aquele animal, que em outra tradução é chamada de cervo, né? Ele vai para aquelas águas, ele anseia pelas águas, assim a nossa alma deve suspirar pela presença de Deus. A sua alma tem que suspirar por esse momento também de comunhão no templo, pelo momento lá na sua casa que você ora, que você busca, que você, né, vai ler a Bíblia. A sua alma tem que suspirar por isso. Falou, a pastora lembrou do Covid, bem lembrado, né? Quantos no Covid, eu não posso ir na igreja, meu Deus, eu queria tanto para a igreja, e o Covid hoje passou. E muitos estão da mesma forma. Eu queria tanto ir para a igreja, mas eu não tenho tempo, eu não consigo na oração, não consigo no estudo, não consigo participar com os irmãos. Irmãos, a comunhão com os irmãos na igreja é uma coluna, né? É uma coluna, e se ela estiver precisando de manutenção na sua vida, depende de você agora se esmerar, né? Ampliar a sua visão, mas para isso você tem que internalizar a palavra. É o tema da semana, né? Internalizando ou internalização da palavra de Deus. Você tem que construir a sua vida espiritual sob essa palavra, a palavra de Deus. Aí levanta a Bíblia aí, né, na sua vida, no seu coração. Aí está escrita, mas ela precisa estar internalizada aqui dentro. Lá dentro onde, né, psicólogo não chega, né, onde médico não consegue chegar. Lá dentro, lá no espírito, na divisão, lá há uma separação, uma divisão. Somente a palavra de Deus chega lá e você precisa abrir o teu coração. Você precisa internalizá-la. É uma responsabilidade sua. Fala para o seu irmão, responsabilidade sua. Fala, responsabilidade sua internalizar a palavra de Deus. Mateus capítulo 7, aqui que nós lemos, 24 até o 27, na verdade, é o final do Sermão da Montanha. Jesus ele começa lá no capítulo 5, volta lá, capítulo 5, Jesus começa o Sermão do Monte, é o início, né? E lá no Mateus 7, 24, Jesus está concluindo, amém? Todo sermão que nós trazemos aqui para os irmãos, né, ele precisa ter o começo, meio e fim. O Sermão da Montanha não é diferente. Jesus começa o sermão no capítulo 5 e ele vai ter o seu meio e ele vai ter o seu final, aonde concluindo nos dois alicerces. Dois alicerces. E a casa que a gente está falando aqui somos nós. Fala para o seu irmão, a casa é você. Pergunta para ele, como é que está a sua casa aí? Então, Jesus está concluindo. Jesus conclui lá, começa aqui no capítulo 5, né? Tempestades, lutas, enfermidades, tribulações adversas, né? Vem para os dois tipos de casa. Fala para o seu irmão, você é casa. Fala, eu sou casa. Eu vou repetir, tempestades, lutas, tribulações, enfermidades, adversidades, vêm sobre os dois tipos de casa.
Pelos dois tipos. Jesus vai concluir lá, né? Uma é construída na rocha, a outra é construída na areia. Ele fala ali claramente, né? Uma vida construída, né, pela palavra internalizada, uma vida construída pela palavra internizada, a palavra de Deus. Então, ela sempre vai ter, né, essas lutas que não vão parar de vir. Tem gente que quer, eu vou para a igreja e os meus problemas vão acabar. Te enganaram se pregar assim para você. Os problemas continuam, as lutas continuam, né? Então, sempre tem aqueles que a vida é construída não pela palavra de Deus. Sempre tem aqueles que não internalizam a palavra de Deus, mas internalizam ideologias humanas. Internalizam as ideias humanas da mídia aí também, que está por aí. Internalizam, né, coisas que são mentira, porque o diabo ele está falando a todo momento, como falou lá no Éden, foi lá falar com Jesus, lá tentar Jesus, e ele continua falando, tentando falar, tentando você, os demônios estão por aí. Então sempre tem aqueles que a vida é construída sobre coisas humanas, ideologia, secularismo, pessoas que constroem a sua vida, né, ou internalizam, não a palavra, mas internalizam o secularismo, internalizam as ideologias humanas, né? E outros internalizam a religiosidade. Não, mas eu sou religioso porque, né, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, internalizam isso. E é bom sabermos que nós temos que identificar isso em nós, se nós estamos internalizando a palavra de Deus, rocha, ou as ideologias, secularismo, ideias humanas, ou por aí, né? Secularismo a gente fala não só humanos, mas de forma geral, né? Se a gente está internalizando isso. Por quê? É possível mudar. Fala para o seu irmão, é possível mudar. Fala para ele, ainda dá tempo, né? Então tem que identificar para mudar. Se você não identificar na sua vida, você não muda. Você acha que está bom, estou indo para a igreja, e está construindo a vida, internalizando religiosidade, porque não basta só ir para a igreja, né? Ah, não, eu estou evangelizando, mas não basta evangelizar, você tem que fazer outras coisas. Então o devocional, ele engloba, né, todas as coisas. Devoção, ele não é só uma coisa, um valor, é tudo a palavra de Deus. Não é só uma visão que você tem de si, é uma visão ampliada. Fala para o seu irmão, amplia a tua visão aí. Então, é bom sabermos quem somos. Talvez você está ouvindo as palavras e pensando lá no seu amigo da escola, lá no irmão que não veio hoje, aquele que ainda está fraco na fé, aquele que, né? Não, é bom você saber quem você é. Deus sabe quem você é, mas você também sabe. Deus sabe melhor, Deus conhece melhor do que você, mas você também sabe quem você é. Se você constrói a sua vida pela palavra, né, internaliza ela para construir a sua vida, a sua casa espiritual, e você sabe se você é esse que você constrói pelo que secularismo, ou pelo que os outros falam, ou pela religiosidade, né? O primeiro propósito que Jesus está falando lá, concluindo esse sermão, né, das duas casas, é a maneira que a palavra de Deus chega a nós. Não pode ser de qualquer jeito. Fala para o seu irmão, não é de qualquer jeito. A maneira como a palavra de Deus chega a você. Hoje, a palavra de Deus está chegando a você e você conhece quem está falando. Você sabe que é alguém de carne e osso. O pessoal da internet, muitos que estão no Japão, na Índia, não conhecem a gente, não sabe. Por isso que eu chamo todos, principalmente os daqui da casa, de Biritiba, né? Daqui próximo, para vir para a igreja. Não há momento como esse, não tem nenhum %, né, de igualdade desse momento que nós estamos aqui para estar em casa assistindo pela internet. Então você que está perto da igreja, eu convido a todos, e você que está aqui, não troque isso por isso. Era para você ter dado glória a Deus. Agora é com você que Deus está falando, né? Então, essa identificação. Então, o primeiro propósito é a maneira que a palavra de Deus chega a nós. Eu não posso, não, eu vou lá escolher, esse pastor, esse líder da igreja que eu congrego, não está com nada. Eu vou lá ver alguém que, né, que eu não conheço, mas eu sei que vai falar aquilo que eu
E aí não é dessa forma. Fala para o seu irmão, não é assim. Fala, você precisa valorizar. Fala para ele, você precisa valorizar a sua casa. Os domésticos da fé, fala para ele. Então, a primeira coisa é como a maneira, o primeiro propósito é como a maneira que a palavra chega a nós. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Eu vou lá ler a Bíblia em casa também de qualquer jeito. Não é assim. Você precisa orar antes. Você precisa buscar Deus. Você não pode abrir a Bíblia lá e falar, Deus fala comigo hoje. Aí você vai abrir, vou abrir, Deus vai falar aqui. Aí está lá, Judas se enforcou. Aí você vai falar, visão sufocada, né? Já olha para a corda, já olha para o barranco, já olha... Vai se matar. Eu não estou dizendo só que você vai ver esse versículo, mas você vai se matando por quê? Porque é uma vida de suicídio, quando você acha que a palavra pode vir de qualquer jeito para você. A palavra tem que vir de qualquer jeito e eu não pode recebê-la. É o primeiro propósito aqui, a maneira que a palavra de Deus chega a nós. Tem gente dando crédito à palavra que não é de Deus, revelações, não, ele revelou lá e não tinha nada a ver com a palavra do que com a genuína palavra que é revelada na igreja, na pregação, da onde o Senhor revela para nós e revela os corações e vai penetrando na divisão que nós abrimos para internalizá-la. E o segundo propósito que Jesus está falando aqui, concluindo, né, é mostrar que a forma que recebemos essa palavra, né, a forma, então o primeiro propósito é a maneira que ela chega, não pode ser de qualquer jeito, e o segundo propósito é mostrar que a forma que recebemos essa palavra, né, qual é o material para a construção da sua casa. Fala para o seu irmão, você é casa. Então, o primeiro propósito, como você recebe essa palavra, internalizando ela, e o segundo propósito, que é o material para construí-la. Qual material que você está construindo a sua casa? Então, o material é muito importante também, né? Jesus ele fala disso aqui. Mateus 5 aí, você que voltou, está aí aberto Mateus 5, né? 6 e 7. Mateus 5, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é o resumo. Jesus ele faz um resumo de toda a palavra. É o sermão do monte, né? Uma pregação pública. É uma pregação pública. Jesus está resumindo toda a palavra. Havia grande multidão ali. Olha aí, volta um pouquinho aí, Mateus capítulo 4, versículo 23, Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, havia uma grande multidão de doentes, multidão, né, de enfermos, estavam ali. E Jesus estava com eles. Às vezes nós estamos enfermos ou estamos doentes em alguma área e a gente acha que Deus não está conosco. E o Senhor está dizendo que Ele está com o enfermo. Jesus está com o doente, irmãos. Jesus está com o manso, aquele humilde, né, que Ele vai falar aqui. Então, havia grandes multidões. Jesus curou, libertou, ensinou. Se você continuar lendo aí o finalzinho do capítulo 4, né? E aí Ele sobe no monte, que era um pouco mais difícil. Quando estava na planície, tinha um monte de gente seguindo ele, né? Quando ele sobe no monte, não é todo mundo que vai, porque o monte é mais difícil. Talvez algo seja mais difícil e o Senhor está dizendo, olha, você precisa fazer isso. Tem muita gente que quer só o raso, só quer a superfície, né? Ele está lá, né, curando, e eu vi uma grande multidão lá embaixo, e quando ele sobe no monte, que é mais difícil, ele assentou para ensinar, e quem é que se aproxima dele? Não são as multidões, são os discípulos. Capítulo 5, verso 1, Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele assentou, e quem? Os seus discípulos se aproximaram dele. Olha aí, discípulo é aquele que internaliza a palavra, é aquele que, né? Então, subir o monte é mais difícil. Talvez vir para a igreja hoje fosse mais difícil. Talvez orar
hoje, buscar hoje a comunhão com alguém, com o irmão, né, seja mais difícil. Amar o próximo, talvez hoje aqui mais fácil, mas lá fora, caído na rua, no chão, no seu trabalho, na sua casa, onde for, seja mais difícil. O Senhor está dizendo, é isso que eu quero na sua vida, que você não use só o fácil. Eu quero que você vá para o difícil. Porque o que vem fácil, vai fácil, não é assim? Quando você tem uma terra lá, e você tem que adubar, você tem que arar a terra, tem que cavucar lá, enxada, tal, para plantar alguma coisa, você precisa, né? Tem que ter trabalho. E o que nasce do nada? Erva daninha. Coisa que não presta, né? Coisa que vai fácil também. O que vem fácil, vai fácil. Fala para o seu irmão, o que vem fácil, vai fácil. Então era mais difícil. Não é a multidão que se aproxima, são os discípulos que se aproximaram dele. Multidão fica longe, discípulos vêm para perto. Você é discípulo de Jesus? Então você tem que estar perto dele. Perto dele, né? Quanto mais perto dele, mais defeito a gente vê que a gente tem. Mais defeito nós vemos porque ele é perfeito, né? Na montanha tem os ensinamentos mais elevados. Mais elevados, mais forte do que lá embaixo. Lá embaixo Jesus estava curando, estava, né, libertando, estava salvando também, né? Mas quando ele sobe a montanha, os ensinamentos mais elevados, mais fortes do que lá no vale. Lá no vale, quando nós passamos pelo vale também, né, a gente acha que os ensinamentos estão lá e só lá. O Senhor está dizendo, não, na montanha que é mais difícil. Os meus ensinamentos mais elevados estão lá, mais fortes para a tua vida. Jesus, ele sempre quer mais alto. Amém? Jesus sempre quer mais alto, sempre. Sempre tem algo mais para você, para a sua família, para a sua casa, para a sua vida espiritual, para o seu ministério. Ele sempre quer mais alto. O problema é quando a gente chega e fala, tá bom do jeito que eu estou. Aí estacionou, acomodou, acabou. Sempre ele quer mais alto. E aí? Somos discípulos ou somos multidão? Pergunta para você, responde para você mesmo, né? E aqui sobe o monte, não foi só os 12 não, tá? Subiu uma multidão de discípulos, né? Subiram a montanha. E aí, ó, as bem-aventuranças, vai acompanhando, capítulo 5, né? Você conhece. Sal e luz, que é, umas bíblias têm alguns temas aí, né? Que na verdade esses temas eles foram colocados recente, né? Aqui era tudo junto, mas aqui é um sermão, né? Então ele faz algumas separações aqui. Ensino a respeito da lei, resumo de toda a Bíblia, ó. Ensino a respeito da ira, versículo 27, ensino a respeito do adultério, ó. Jesus ensina também sobre os pecados, né? Ensino a respeito do divórcio, verso 33, ensino a respeito dos juramentos. 38, ele ensina a respeito da vingança. Jesus está ensinando lá no monte, ó, lá no mais difícil. 43, o amor aos inimigos. E aí chega no capítulo 6, o ensino a respeito das esmolas. Olha, ensina a respeito da esmola. Ensino a respeito da oração. Versículo 16, ensino a respeito do jejum. Ó. Depois vem tesouros no céu, a luz do corpo. Verso 24, os dois senhores, que a gente geralmente prega aqui na hora da oferta, né? As preocupações. Depois vem o capítulo 7, e ele fala do hábito de julgar os outros, não julguei, né, para não ser julgado. Aí ele encoraja, no versículo 7, a oração de novo. Versículo 13, a porta estreita. Os falsos profetas, no verso 15. No verso 21, quem entra no reino dos céus, aí vem a conclusão, os dois fundamentos, os dois alicerces, as duas casas. E aí vem, né, o finalzinho, o fim do sermão do monte, que é o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com toda a doutrina. Que multidão é essa? Multidão de discípulo que estava lá, né? Não tinha só os 12, subiu os discípulos, né? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha aí, por que Jesus ensinava como quem tem autoridade? Porque Jesus é a palavra.
Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra que está aqui. Se você soubesse quem está aqui, você, né, não ficaria quieto. Você dava glória a Deus, pulava, batia palma no louvor, gritava, aleluia, glória a Deus. Você sabia porque não está aqui qualquer um, é Jesus Cristo que está aqui. E a voz dele no meio da igreja, onde há 2 ou 3 reunidos o nome dele, é uma voz ativa dizendo, eu não quero você só no raso, eu quero você mais alto. Mais alto, mais alto, né? Então, o resumo de toda a palavra, ele fala aqui nesses 3 capítulos, né? E isso durou muito tempo, irmãos, na montanha. Durou bastante tempo lá no monte. 28, 29, né? Fala que a palavra estava sendo transmitida, ó, que a gente já leu aqui, com autoridade, e as multidões ficavam maravilhadas. Você fica maravilhado com o ensino de Jesus? Ou você já se acostumou a vir para a igreja, a vir para o ensino na terça, a vir para o departamento, se acostumou, você acha, não, eu preciso estar lá, como foi falado aqui no início, né? Não, irmãos, a gente tem que estar sempre maravilhado. O problema é quando a gente deixa de estar ou de ficar maravilhado com o ensinamento dele, né? Com a revelação dele. As multidões de discípulos ficaram maravilhados. Então, todos nós somos chamados para transmitir essa palavra que internalizamos, mas precisa ser com autoridade. Não pode fazer, faço o que eu mando e não faço o que eu faço, como os escribas, né, que ele cita aqui no finalzinho. Ó. Ele ensinava com uma autoridade, porque ele falava, faço o que eu mando e faço o que eu faço. Jesus é assim, né? Jesus era e é assim. Então, todos são chamados para transmitir essa palavra. Só que como vão receber essa palavra? É o material. Então você é chamado para transmitir. E como é que você vai receber o material? Qual material que você vai receber, né? Não estou dizendo de coisas materiais, mas o material, rocha ou areia? Coisas difíceis, né? Ou coisas fáceis? Coisas caras ou coisas baratas? Qual material você vai receber para a tua vida? Você é casa. Fala para o seu irmão de novo, você é casa. Precisamos receber a palavra de Deus com mansidão. Com mansidão, né? Sem fala maldosa, daí ela vai ficar clara na nossa vida, né? Vai ficar, né? E vem para curar, é a palavra que é internalizada em nós. E nesse sermão aqui, Jesus ele proferiu, né? No capítulo 7, verso 24, que nós somos a casa que precisa ser construída. Toda construção dá trabalho, irmãos. Você é uma casa, precisa ser construído lá dentro de você. E qual material que você vai usar, né? Então, precisa ser construído. É uma analogia da nossa espiritualidade. Então, uma casa espiritual. Agora fala para o seu irmão, você é casa espiritual. Nós somos casa espiritual para a habitação de Deus, que é espiritual. Deus é espírito, ele diz lá em João 4, né? Somos casa de Deus, ele não vai habitar numa casa material em si, apenas, não, eu sou casa material, porque Deus é espírito. E ele quer que você o sirva pela fé, então ele é espírito, não pode ser crido porque ele é visto, ele quer que você creia porque ele é Deus da sua vida e ele é o Deus que está dizendo que nós somos casas espirituais, né? Então uma casa espiritual, habitação de Deus, morada do Espírito Santo, tudo isso na sua vida. Você leva, né, essa morada que é a sua vida, a casa espiritual, para todos os lugares, não é só na igreja. Aonde você for, no trabalho, na casa, na rua, na escola, né? Na sua mente, na sua alma, por todo, você é casa espiritual, morada do Espírito Santo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, ele fala disso também. Segura aí que nós vamos voltar em Mateus, mas coloca para nós aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Também vocês, como pedras vivas, que vivem, pedras vivas que vivem. Ele está dizendo de algo concreto, está dizendo de algo forte, né? Pedras vivas que vivem. São
edificados, construídos, edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Sacerdócio, o que o sacerdote faz? Ele vai trazer Deus para as pessoas e vai levar as pessoas até Deus, só que é santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Edificados, Pedro fala aí, né? Casa espiritual e sacerdotes que são santos, sacerdotes que pregam para as pessoas, mas recebem a mensagem de Deus. Amém? Você é um sacerdote santo. Fala para o seu irmão, você é um sacerdote santo. Eu pensava que era só o pastor. Se engano seu. Você é um sacerdote santo através do sumo sacerdócio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então, somos edificados pedras vivas, como pedras vivas, né? É isso que ele está dizendo, casa espiritual, né? Então, recebem a palavra de Deus, mas também pregam para outras pessoas. Somos uma obra que está em construção o tempo todo. Amém? Você é uma obra que está em construção o tempo todo. Se você parar, desistir, acabou. Então o Senhor está dizendo, não desista, você está em construção o tempo todo, é uma obra. Quem já viu uma obra em construção, né? Só que aí transfere isso para a sua vida. Qual o material que você está usando? Que material? Quem já viu alguma coisa sendo construída, né? Sendo na parte também da família, da casa, do lar. Então, se você transferir isso para a sua vida, você vai ver o reino espiritual. Nós somos uma obra em construção o tempo todo. E o texto aqui ele traz 3 definições. A primeira, precisamos definir o terreno. Você é casa, mas você precisa definir qual terreno. Qual terreno que você vai, né, construir? Não é assim também quando nós vamos construir? Qual terreno que você vai comprar, que você vai, né, construir a sua casa? A primeira definição. A segunda, precisamos definir o material que vai ser usado nessa construção. Qual terreno? Qual material que você vai usar? E a terceira, precisamos definir o tempo e o esforço que nós estamos dispostos a colocar, né, a dedicar. Então, o terreno, qual material e o tempo que você vai se esforçar e dedicar. Nunca se esqueça disso, terreno, qual material você vai usar e qual o tempo que você vai se dedicar e vai se esforçar. Não, achava que ia cair do céu. Engano seu. O que vem fácil, vai fácil. Primeiro, qual terreno? Tem que definir, né? Terreno, é areia ou é rocha? Qual terreno que você vai... Você é casa espiritual, lembra? Qual terreno? Areia ou rocha? Pergunta para o seu irmão aí, areia ou rocha? Você precisa se definir, fraco ou forte? Você precisa definir isso, né? Que tipo de terreno você é? Qual tipo de terreno você é? Fraco ou forte? Areia ou rocha? Provérbios, coloca para nós aí 24:10, se quiser anotar, a gente ganhar tempo aqui. Então, a primeira definição é o terreno. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Se você... Vem angústia, não vem? Lembra que a gente falou? Naquela, qualquer casa, vem luta, vem adversidade, vem tribulação, vem enfermidade, vem morte no lar, vem funeral, vem angústia. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Hoje eu não vou não, hoje não dá não, hoje não consigo não, hoje eu não vou, não aconteço, não dá. Fraco. Se mostrou fraco, a sua força vai ser pequena. O inimigo vai vir como um trator em cima de você para te matar, roubar você e te destruir. Engraçado que ele mata primeiro, né? Mata, está lá, o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Agora, se você se mostrar forte, rocha, Jesus diz, eu vim para você ter vida e vida abundante. O problema é quando você se mostra fraco. Não vou não, não dá não.
Qual é? Areia ou rocha? Pergunta para ele aí de novo. Me ajuda a pregar. As pessoas cheias de si são as mais fracas. As pessoas cheias de si. Aquelas que eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. E não precisa falar, não. É as ações dela. Minha atitude, sou eu, seja na casa, na família, no lar, na escola, no trabalho, na igreja, qualquer for o âmbito da vida, as pessoas cheias de si são as mais fracas. Mas aquelas que se esvaziam de si, foi isso que Jesus começa ensinando lá no Sermão da Montanha, né? Aquelas que se esvaziam de si são cheias do Espírito Santo, como Davi, que ele vai chegar para o Golias e vai dizer assim: você vem a mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos que você afrontou. Imagina se Davi chegasse lá: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra ti porque eu sou o cara, eu já matei gigante, já matei urso, já matei leão, eu sou, né? Coitado, Davi teria, né, sido mais fraco. As pessoas cheias de si são as mais fracas. Mas ele chega diferente. Quem mais? Gideão, né? Gideão falou: eu sou o menor da minha casa. Eu sou menor, a tribo é menor. E ele é aquele que, né, se humilhou. Ele estava vazio de si. O Senhor, é esse mesmo que eu vou usar. O problema é quando você se enche de si, você é o mais fraco. Coitado. Coitado, precisa se esvaziar de você. Então, qual terreno? Rocha ou areia, né? Então, resistir ao diabo. Olha o que diz Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, a palavra de Deus, internaliza a palavra. Resistir ao diabo. A sua resistência ao diabo não está em você, está na internalização da palavra sobre a sua vida, da onde você está, com qual terreno? Rocha ou areia? Forte ou fraco? Resistir ao diabo e ele fugirá, né? Então seja rocha. Fala para o seu irmão: seja rocha, irmão. Chacoalha ele, fala: seja rocha. Seja rocha. Vai soprar vento, vai vir chuva, vai bater os rios, vai soprar com ímpeto contra a casa e ela nem chega a tremer, se você é rocha. Se você é rocha, areia cai, rocha é inabalável. Amém? Areia cai. Qual terreno? Segunda definição. Qual material que vamos usar nessa construção? Pergunta aí para o seu irmão: qual material você vai usar nessa construção? Qual material? O mais barato ou o mais caro? Qual material você vai usar? O mais barato ou o mais caro? Tem gente que gosta do mais barato. Não, eu vou usar isso aqui. Tem um ditado aí que diz, esse é do secular, mas a gente sabe que é verdade, né? O barato sai. Muitas vezes, né? Na questão material, às vezes não, mas a gente sabe que quando se fala de qual material, né, espiritual, qual material você vai usar? O encontrado no vale, lá onde, não, mas lá tem cura, lá tem, né, a manifestação, lá ele está libertando os demônios, lá está falando, está com isso, aquilo, outro. No vale, qual material você vai usar? O do vale ou da montanha? O do mais fácil ou do mais difícil? Tem que subir a montanha. O Fernandinho fez vários louvores, né? Mas, eu vou subindo a montanha. Tem que subir a montanha, irmão. Tem que buscar o material lá, na montanha. Ah, tudo que é fácil, vem fácil. Qual material você vai usar? O que é fácil ou o que você precisa pesquisar e ir atrás? Hoje tem um monte de coisa fácil. Tem a IA, né? Tem a IA, tem a Alexa, tem um monte de coisa fácil. A IA, e a gente você que é pregador, ou que pretende ser ou fazer teologia, ou usado por Deus, né? Tem que estar muito cuidado, porque hoje, se você digitar lá, eu quero um sermão sobre tal coisa que eu vou levar na igreja, vai começar os cursos de departamento a partir de quinta-feira que vem. Que você não seja esse pregador que Deus vai te chamar de alguma forma, seja criança, seja adolescente, jovem,
e vai lá falar, olha, eu quero essa, se for para pesquisa, ainda vai, mas tem sermão preparado lá. Mas o que vem fácil, vai fácil. Deus não quer que você seja um papagaio, um repetidor da IAU, que seja quem for. Ele quer que você seja aquele que internaliza a palavra de Deus e fala, não, o terreno que eu vou usar é rocha, e o material que eu vou usar está na montanha. Vai ser difícil, mas eu vou lá. Eu vou continuar subindo a montanha. Né? Então, qual material? Tem que pesquisar, tem que buscar material sólido para a sua vida espiritual. Depende toda a sua vida espiritual, não pode ser qualquer material. Fala para o seu irmão, não pode ser qualquer material. Sabe por quê? Porque vai envolver a cura da sua alma, vai envolver a cura da sua mente, vai envolver a cura da sua vida, do seu coração, das suas emoções. Envolve a sua vida, então não pode ser qualquer material. Tem gente buscando qualquer coisa, atrás de qualquer coisa, um terreno qualquer de areia, e tem quebrado a cara e tem caminhado para o caos, porque ele está construindo a sua vida de qualquer forma. Está com aquela música do profundo dos infernos que está aí na secularização, né? Deixa a vida me levar. Está nessa aí. Né? E está nessa besteira. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Olha aí, responsabilidade sua, que Paulo vai trazer aí. Três, 10, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, ó. Paulo está falando da graça, está falando de algo que foi dado para ele, não está se enchendo nada, né? Lancei o fundamento, ó, como sabe o construtor, e outro edifica sobre ele. Agora a responsabilidade sua, ó. Porém, cada um veja como edifica. Responsabilidade sua de internalizar a palavra de Deus. Amém? Responsabilidade sua. Ninguém vai fazer por você isso daí. Tem outras coisas que nós estamos na terça-feira aqui ensinando sobre comunhão, uns aos outros. Venha, tem bastante mandamento lá que a gente precisa aprender e fazer manutenção. Mas quando se fala de o material que nós vamos usar, você tem que ver como você vai. O fundamento já está lá, né? A rocha é Cristo, o fundamento foi lançado pelos apóstolos, mas, né, a responsabilidade é de cada um. Depois você lê na sua casa até o versículo 15 aí, Paulo fala a mesma coisa, né, que Jesus está falando aqui em Mateus, que você deixou aberto aí. Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou aqui em Mateus. Um certo homem construiu a sua casa na rocha. Ele está falando a mesma coisa, a responsabilidade dele. Veio chuva, veio vento, veio rios, bateu com força sobre aquela casa e ela nem chegou a tremer. Responsabilidade dele. Depois veio a segunda, que veio as mesmas coisas e ela caiu. Terceira definição, tempo e esforço a ser aplicado. Qual o tempo que você vai se aplicar? Só na quinta-feira, no culto, e no domingo. E muito pouco. É muito pouco, mas já é alguma coisa, né? Mas o Senhor está dizendo, Ele quer mais da sua vida. Na terça-feira eu venho, quinta-feira eu venho, segunda-feira eu venho na oração, depois eu oro. O Senhor quer mais. Mas eu estou orando, estou buscando, estou jejuando, estou no departamento. O Senhor está dizendo, eu quero mais. Tempo. Qual tempo? Por quê? É a sua vida que está em jogo. Vida espiritual. Tudo que vai acontecer no físico, aconteceu primeiro no espiritual. O tempo e esforço a ser aplicado. Pergunta para o seu irmão, você está disposto? Pergunta mais forte para ele. Você está disposto a gastar tempo na construção da sua espiritualidade? Pergunta para ele, continua perguntando. Ou você quer coisa rápida? O mundo, a sociedade, irmãos, a mídia, a tecnologia ensina que tem que ser rápido. Né? A gente já falou que antigamente tinha o fogão, a lenha, né? O forno a lenha lá. Alguns têm nas casas hoje. Mas hoje tem o micro-ondas. Né? É rápido. O leite, a fritadeira, como que é o nome? Air fry. Como que é? Os ingleses aí?
Os ingleses, quem estudou inglês é o Vitor, o Guilherme. Air fry. Não, mas não, nem nada contra. A gente gosta. A panela de pressão elétrica, panela de arroz. Legal. Só que quando você percebe que o mundo, né, a mídia, a tecnologia tem tentado, né, de alguma forma, nas entrelinhas, falar para você, olha, é coisa rápida, não precisa se esforçar, não. Percebe que, né, se nós não vigiarmos, se nós não internalizarmos a palavra que fala, ó, é rocha, não é areia. Se nós não internalizarmos a palavra, nós vamos para a areia, irmãos. Que é mais fácil. Imagina, cavar um chão duro e cavar um negócio mole. Né? Ou nem cavar, já faz lá, é mais fácil. Né? Dá nível e tal. Então, esforço. Precisa ter esforço. Precisa. Trabalhar com areia é mais fácil do que a rocha. Então, Deus não quer nada fácil para você quando fala da sua espiritualidade. É uma grande coisa, é uma grande obra. Lembra o que Neemias falou? Quando chamaram ele para descer, sabe que é a palavra que ele usou? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Quando se trata da sua vida espiritual, é isso que você tem que lembrar e dizer, estou fazendo uma grande obra. Quando chamarem você para pegar o fácil, vem cá, não, que você é, que já vou te consagrar, que é isso, aquilo outro, você fala, ó, estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar, é a minha espiritualidade. Eu tenho que me esvaziar de mim. Porque vão te chamar. Meu, você está lá há quanto tempo? Você não é pastor, você não é apóstolo ainda, você não é patriarca, irmão. Você era para ser já, quanto tempo você está lá? Você olha, eu me esvazio de mim, estou fazendo uma grande obra, é a minha espiritualidade. E dela depende, né, as outras coisas, os outros âmbitos, familiar, trabalho, igreja, ministério, tudo isso. Né? Então, trabalhar com areia é mais fácil do que a rocha. Agora, a rocha precisa ter resistência, resiliência, perseverança. Amém? Não vai ser fácil, mas é assim mesmo que Deus quer, né? Precisa ser prolongada, resistência prolongada, a vida toda, em todo o tempo, a sua vida toda aqui. Cada dia vai lá dar mais uma cavada, cada dia coloca mais um tijolo na sua vida espiritual, né? Pedra, rocha, pedras vivas que Pedro fala aí, né? Então precisa ser prolongada, resistência prolongada. Quando fala de rocha, fala de resistência prolongada. Você, depois que é construído um templo como esse, uma casa, você não vê as colunas, mas elas estão lá. O alicerce está lá. Quantas marteladas, né, não deu nas tábuas, e às vezes acertou o dedo, e você nem lembra, nem está nem aí mais. Você está aqui confortável, tá na sua casa, e você está lá tudo pintado, e a gente não lembra. Mas o Senhor está dizendo, olha, a sua vida construída na rocha, é por toda a sua vida, então precisa ter resiliência, precisa ter resistência. Rocha fala de prolongado, não fala de algo, né, que vai acabar. Qual o esforço a ser aplicado? Todos os dias você precisa aplicar a sua vida, né, na sua vida espiritual. Todos os dias você precisa aplicar para receber ou internalizar a palavra. Todos os dias. Não há... Mas ontem eu internalizei, hoje não. Não, todos os dias você precisa internalizá-la. Todos os dias. Né? E a qualidade dessa casa espiritual, a qualidade dessa casa, vai definir também o quê? A nossa eternidade. Olha aí como é importante. A qualidade dessa casa espiritual vai definir a minha, a sua, a nossa eternidade. Né? Então não é por obrigação, como já foi falado aqui no Salmo 42, né? Mas por prazer. Não é por obrigação. Você tem que estar fazendo, né? Escolhendo o terreno e continuar nesse terreno, porque vai vir alguém falando, ó, tem um terreno melhor aqui, meu, larga isso aí. Né? Escolher o material e se dedicar. Esforço, tempo. Qual tempo? Todo o tempo. Né? Então, prazer em ouvir e internalizar para construir a sua casa espiritual. Amém? Essa é a palavra, que você possa meditar, que você possa sair daqui, não deixe que o inimigo roube aí fora essa semente, porque ele vai vir para roubar, matar e destruir, vem para roubar, para que eu não produza na sua vida, não deixe.
A responsabilidade nossa, né, de cada um, é ver como está construindo. O terreno tem que ser rocha. A sua casa, a sua vida espiritual. O material tem que ser o material da montanha, o difícil, o caro, né? Aquele que tem que se esforçar, e o tempo tem que ser toda a sua vida na rocha, naquilo que é forte, naquilo que, né, é resistente para a sua eternidade. Da onde você está construindo? Envolve a sua vida eterna também. Mas aqui o Senhor quer que você tenha uma vida abundante. É a construção da sua casa espiritual. Vamos colocar em pé, vamos orar. Coloca a mão no teu coração. Pai, eis aqui os irmãos, ó Deus, as irmãs, as casas, casa espiritual. Somos casa de Deus, morada do Pai. Ó Deus, ó Senhor, somos morada do Espírito Santo e aqui estamos, Senhor, para colocar mais um tijolo, para cavar mais, saber que não é fácil, mas vamos buscar material, Senhor, lá na montanha, a montanha, Pai, que muitas vezes pode ser difícil, pode ser pedregais, pode ter espinho, pode ter, Senhor, um caminho difícil, Senhor, mas o Senhor está conosco, o Senhor vai na frente, o Senhor quer da nossa vida uma visão ampliada, uma rendição à Tua palavra, o Senhor quer, Deus, aleluia, chamar a gente, vem o mais que vencedor, vem aquele que muito mais que uma vitória, que a porção nossa, que a minha porção, a porção da igreja é ser filho de Deus, que nasceu para vencer, nasceu para dar certo, nasceu, ó Pai, para fazer a vontade de Deus, que nessa noite, Pai, somos lembrados a internalização da palavra na nossa vida, como Josué, e declarou ali, ó Pai, o Senhor falou para ele no capítulo 1, seja forte, corajoso, não temas, Senhor, que possamos levar essa palavra também não só na sua boca, mas dentro de nós. Pai, ali mais para frente ele vai falar para os capitães. Os nossos capitães estarão, Senhor, ao sair desta igreja. Os capitães estarão lá na casa. Os capitães estarão, Senhor, lá no trabalho. Os capitães estarão lá na família. Os capitães estarão lá, Senhor, oh Deus, nos âmbitos, Senhor, que nós vamos da escola, aqueles que estudam. Os capitães estão lá, Senhor, no trabalho. Os capitães estão ali, Senhor, oh Deus, no departamento. Eles vão, Senhor, para tantos lugares agora e vão declarar a mesma palavra. Sejam fortes e muito corajosos. Não cesse de falar dessa palavra. Medita na palavra de Deus de dia e de noite para fazer conforme tudo que nela está escrito. Senhor, nos esvaziamos de nós para termos, Senhor, essa fortaleza em nós. Nos esvaziamos e saímos daqui, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Oh Deus, o Senhor que está, oh Deus, e nos deu essa palavra. Repreendemos, ó Pai, e declaramos: caiam por terra agora, em nome de Jesus, os inimigos de Deus que tentam roubar a semente, a palavra, para que ela não produza, mas que na vida deste irmão, dessa irmã, da igreja, aqueles que vieram, Senhor, buscar que produza 30, 60, 100 por um na vida dele, e assim na vida dela, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Possamos ter essa qualidade, né? A vida abundante. Aí caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não caiu. Que você seja esse. Vai ter outro, vai ter. Mas que você, se você estava sendo esse que queria fácil, escolheu qualquer terreno, estava buscando qualquer material, nenhum esforço, muito pouco, não, tá bom. O Senhor está dizendo, não tá bom não, se esforça mais, né? Vai mais além, né? E a casa nem vai chegar a tremer, amém? Ficamos com essa palavra para nossa vida e vida da igreja. Irmãos, só os avisos, a gente já vai estar encerrando, fechando o mês de julho então. Parece que começamos o ano ontem, né? Está passando muito rápido, porque Jesus está às portas. Como é que está a sua vida espiritual, né? O Senhor fez essa pergunta para nós. Rocha ou areia, né? Material caro ou fácil, né? Barato. Qual tempo? Qual esforço? Qual dedicação? Então, amanhã já é agosto, nós temos, o mês de agosto agora, nós temos o aniversário da Adobrac, né? Coloca para nós aí o convite, dia 9 de agosto, acho que está aí o banner, convite para você, os irmãos estão colocando no grupo da igreja, para os irmãos compartilhar com o maior número de pessoas
possíveis. Acho que não está aí. Deu um problema ali no Data Show, mas os irmãos sabem, e domingo a gente vai estar falando mais sobre isso, porque passa muito rápido, né? Sem ser nesse sábado, no outro já. E a gente tem que correr, porque o objetivo máximo é que pessoas venham a ser salvas, resgatadas, impactadas, libertas, né? Restauradas, que mesmo que seja, ela comece naquele raso, mas que suba a montanha depois. Então chame. Você que já subiu a montanha, né, para buscar os materiais, sobe e desce, como Moisés, com 80 anos, subia e descia aquela montanha, né? E eu sei que você nem chegou muitas vezes no 80 e está subindo. O Senhor está dizendo que você chame as pessoas, né, e vá buscá-la e faça alguma força para trazê-las para o dia 9, que é um sábado, que é o objetivo desses aniversários de departamento, né? Eles são para isso, tá bom? Então, que hora que vai começar? Às 19 mesmo? 19 horas. Toda a igreja, os pais também, né, dos adolescentes que estão aqui, jovens que estão, né, toda a igreja, todos os departamentos presentes. E amanhã tem a tarde da bênção, né? Com frio, sem frio, com chuva ou calor. Que os irmãos possam também compartilhar o que eles vão mandar aí no WhatsApp também, para a gente poder chamar outras pessoas que podem vir à tarde, às vezes não pode vir à noite. Amanhã tem a tarde da bênção. Também nós temos no domingo, né, nosso culto. Sábado tem o aniversário, os eventos aqui da igreja, que é os encontros aqui do Adobrac, né, Jubrac. E domingo nosso culto começa mais cedo, às 18h30. A partir de quinta-feira que vem, né, que você convide alguém para estar também, nós mudaremos esse logo, esse nome, né? Culto de intimidade com Deus, não vai ter mais esse nome. Vai ser o culto do departamento tal, né? Quinta-feira que vem já é o culto da Menibrac, é isso, né? Dirigido pela... Depois a gente vai divulgar isso daí, que acho que está faltando a nossa tela aqui, está com problema, mas os departamentos. E a gente vai ter, né, eles dirigindo o culto aqui, mas toda a igreja aqui, tá bom? Não é o culto de criança. É um culto de criança, hoje eu não vou. Não é nada disso. É o culto de adolescentes, jovens, hoje eu não vou. Não, toda a igreja. O jovem, a criança, é a de 0 a 100 anos, né? Então, se você chegar alguém, lógico, pode passar também disso, né? E aí a gente sabe que podemos convidá-los, né? As irmãs, os irmãos também vão fazer aí, então se preparando. Nos ensaios agora, nas reuniões, eles vão ensaiar para isso, né? Vão cantar, vão pregar, vão dirigir o culto, e que nós possamos ser usados, né, para recepcionar aí e receber, né, essa palavra que o Senhor vai usar grandemente a vida dessas pessoas que vão vir aqui, e evangelizar também, continuar convidando, tá bom? E os irmãos estejam preparados para isso aí, tá? Vamos orar então, encerrando, se coloquem em pé. Estenda a sua mão. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que possamos, ó Deus, ruminá-la, que possamos meditar, que possamos internalizá-la em nossas vidas, nossa mente, alma, coração e por todos os âmbitos que formos, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos que enfrentaram o frio hoje, ó Deus, enfrentaram tudo e vieram, as crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais, família. Abençoa aqueles que não puderam vir também, ó Pai. Ó Deus, que eles possam estar no próximo culto, adorando, engrandecendo o Senhor, fazendo a Tua vontade. Leva-nos em paz, nos dê uma noite e um final de semana aí na Tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, Pai, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está enterrado em nome de Jesus.